Eu quero acabar com o meu crédito à habitação nos próximos 15 anos. Portanto, todos os investimentos que eu agora estou a fazer, alguns deles muito arriscados, não apenas o PPR, mas fundos de investimento, ETFs, criptomoedas também, ações, etc. Portanto, estou a diversificar os meus investimentos com o objetivo de que, mesmo que alguns corram mal, os outros compensem. E depois, no dia em que eu decidir, vamos imaginar que daqui a alguns anos a Euribor está a um valor inimaginável e a minha prestação da casa, que pode estar agora uns 300 ou 400 euros, imagina que subiu para 600 ou 700. Então é aí que eu vou pegar no bolo que eu consegui acumular, chegar ao banco e dizer, meus amigos, tchau, de vocês estou despachado, e depois, aqueles 700 euros ou 600 euros que eu estou a pagar mensalmente até aos meus 82 anos, é esse dinheiro que vai servir, sim, como o meu aumento salarial. Mesmo que eu não consiga juntar 100 mil ou 200 mil euros para a minha reforma, se eu conseguir juntar os 80 mil ou 70 mil que me faltam para pagar a casa, aquele dinheiro que eu vou deixar de pagar ao banco é o aumento que eu estou a dar a mim próprio para o resto da minha vida. Portanto, quando nós começamos a pensar desta forma, que é todas as despesas que eu pago a outros, é dinheiro que eu me devo esforçar para que fique para mim e para a minha família, para ajudar os meus filhos, para fazer o que eu quiser, pois cada um tem os seus próprios objetivos. Mas temos de assumir o controlo da nossa vida financeira e não simplesmente resignar-nos e pensar... Mas isso não tem... Pedem-me para pagar isto, aparecer uma fatura, eu tenho que pagar. Não, eu vou pagar o menos possível para... Mas isso não quer dizer que a pessoa se tranque em casa, não é? Que não conviva, que não faça coisas, que não viaje, não... Nada disso, pelo contrário. Desde que esteja orçamentado e eu saiba que tenho dinheiro para isso sem prejudicar o meu eu do futuro. Porque eu, no fundo, tenho duas pessoas para sustentar. O Pedro do presente e o Pedro do futuro. E o que é que dirias a esse Pedro do passado, pré-crise, na primeira década de 2000? Olha, em vez de castigar o Pedro do passado, que merecia um bom puxão de orelhas, eu prefiro premiar o Pedro do presente e depositar muitas esperanças no Pedro do futuro. Diria que o dinheiro é uma ferramenta muito útil para sermos felizes. Não é um monstro, nem é algo mau ou negativo, como às vezes as pessoas tentam transformá-lo. E tratam o dinheiro como se fosse um inimigo, apenas porque não o usamos bem. Porque o dinheiro tanto pode ser o nosso melhor amigo como o nosso pior inimigo. E, portanto, tudo depende da forma como nós o encaramos. E, portanto, se eu pudesse voltar atrás, diria: vê quanto ganhas e vê quanto estás a gastar, reduz todos os teus gastos ao mínimo indispensável para que te sobre dinheiro para fazer aquilo que tu gostas no presente e para que possas planear para atingir os teus objetivos no futuro. Fazendo um orçamento mensal, prevendo despesas, não gastando de forma impulsiva, não recorrer ao crédito de uma forma desnecessária. Não é desistir dos nossos sonhos, é planeá-los para atingi-los mais depressa, com menos custos. E se calhar usar um desmotivador de consumo, não é? Fazer contas e perceber, na realidade, quanto é que vai pagar no final, não é? Uma espécie de montante total imputado ao consumidor, mas no dia-a-dia. Para a nossa vida, orçamentar os nossos sonhos. Isto não é nada romântico, isto não é nada sexy, é uma chatice, que conversa mais chata. Mas, se nós orçamentarmos os nossos sonhos, vai ser mais fácil atingi-los. Porque aquilo que eu verifico é que a maior parte das pessoas sonha, mas depois confia na sorte para os atingir. Recebes muitas perguntas nas tuas redes sociais, na tua página. De certeza que te chegam muitas também à SIC. Houve alguma pergunta que te fosse muito difícil encontrar uma resposta para dar à pessoa? Todas as perguntas têm resposta. E em muitas situações a minha resposta é não sei. Mas talvez encontre a resposta em tal sítio. Ou se perguntar a esta entidade, talvez vai encontrar a resposta, ou pode pesquisar em tal sítio. Por duas razões. Primeiro, porque muitas vezes não sei mesmo. E depois,
humanamente impossível, quer dizer, eu tenho o meu trabalho, tenho a minha família, as minhas coisas, e, portanto, se eu perdesse Serias tempo... um provedor, não é? Se eu perdesse tempo a ir à procura das respostas específicas para a situação de cada pessoa, eu teria de mudar de emprego e tinha de começar a cobrar às pessoas. E isto não é uma crítica. Eu percebo porque eu também faria a mesma coisa se estivesse na situação delas, que é a típica pergunta: se fosse o Pedro, o que é que fazia? Por exemplo, recebi uma herança de 50 mil euros. Pedro, onde é que eu ponho este dinheiro? Depois perguntas muito íntimas, como aquelas do casal. A minha mulher acha que deve ser assim, mas eu acho que deve ser assado. O que é que o Pedro acha? Quer dizer, como se eu fosse quase um terapeuta familiar em sentido financeiro. E há perguntas que eu sei a resposta, mas faço questão e prometi a mim próprio que não respondo. Porquê? Porque é uma enorme responsabilidade. Embora eu diga às pessoas que, atenção, é assim, o que eu partilho é a minha visão das coisas, enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto jornalista em alguns casos, os factos são estes, mas é assim, depois as pessoas têm de decidir por elas próprias. Imagina que eu dizia à pessoa: meta o seu dinheiro em tal sítio, em tal banco, neste produto, com esta ficha, com estes Ponha no rendimentos. BES. Como aconteceu. Claro. E depois a coisa corre mal. De quem é a responsabilidade? A pessoa vai dizer: foi o Pedro que disse para fazer. E eu posso dizer: mas eu avisei-a que a decisão é sua. Está bem, mas o Pedro deu a entender. Quer dizer, eu não quero viver com esse peso na consciência. Portanto, eu digo às pessoas sempre, sobretudo, se tem uma dúvida, ótimo, fez muito bem em perguntar. Porque fazer sem perguntar, sem ter dúvidas, é o pior que pode acontecer. Há uma probabilidade maior de dar asneira. Portanto, investigue aqui, ali, pergunta a outras pessoas, mas decida pela sua própria cabeça. Em caso de dúvida, não faça. Ninguém nos obriga a meter dinheiro num produto que nós não conhecemos. Ou que não acreditamos, que não confiamos, claro. Exato. Mas os meus amigos estão todos a fazer criptomoedas. Como é que é? Devo pôr dinheiro nas criptomoedas? Quer dizer, deve e não deve. Quer dizer, esse dinheiro faz-lhe falta? É dinheiro que, se amanhã o perder todo, vai ficar triste e zangado, ou alguém consigo? O que é que já sabe sobre criptomoedas? Em que plataforma é que vai investir? Vai fazer isso só porque os seus amigos dizem que estão a ganhar? Às vezes há pessoas que dizem que estão a ganhar dinheiro e não estão, não é? Ou já ganharam, mas também quanto é que elas perderam para depois ganhar isso? Fala-me lá dessa tua incursão nos investimentos. Tu começaste com os investimentos. Primeiro, dizer aqui que poupança é uma coisa diferente de investimento, não é? Que as pessoas confundem muitas coisas. Pronto. Mas começaste com investimentos mais tímidos, não é? E o que é que tu te foste apercebendo e que investimentos fizeste? Conta-me lá, como é que tem sido? A minha experiência foi, desde sempre, o Pedro do passado é um típico português que não arrisca 1 cêntimo das suas poupanças porque tem medo de perder esse dinheiro, pode fazer falta para si, para a sua família, para cuidar dos filhos, etc. Portanto, nem pensar. Nunca, em tempo algum, eu pus dinheiro meu, que na altura era pouco, mas era o que eu tinha conseguido acumular, e era sempre em produtos com capital garantido. Sempre. E pronto, ficava contente quando eu recebia aqueles juros miseráveis. Mas as pessoas perguntavam, foi na altura em que os juros baixaram, dos depósitos a prazo, e as pessoas diziam: isto não está a render nada, como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? Eu disse: bom, para mim não, mas já agora vou perguntar. E então, em reportagem, para o Contas Poupança, liguei para vários bancos, liguei para a DECO, liguei para pessoas que estão ligadas aos investimentos e perguntei: olha, se uma pessoa que nunca investiu, nunca arriscou nada, quiser começar, começa por onde? E a resposta foi quase unânime, que é fundos de investimento. E eu pensava, isso é só para ricos, fundos de investimento. Isso tem a ver com bolsa, não tem? Tem, claro, tem a ver com a bolsa. Bolsa, não é pensar então BES e coisas do género, não é pensar, não. Mas pronto, vamos lá ver então como é que isso funciona. Eu fiz a entrevista, fiz a reportagem e acabei por descobrir durante as entrevistas, a quem de facto percebe sobre o assunto, que o nosso maior inimigo é a ignorância. Porque quando nós percebemos como é que as coisas funcionam,
é mais fácil para nós, pelo menos, experimentar. Então, o que é que eu digo às pessoas? E que foi aquilo que eu fiz. Eu experimento sempre, quando quero experimentar um investimento, seja ele qual for, e foi isso que eu fiz com os fundos de investimento, ponho lá 100 euros. Ok? Ponho 100 euros e vejo o que é que acontece. E dou aqueles 100 euros por perdidos. Por perdidos. Portanto, se isto correr mal, isto não me vai tirar a comida da boca da minha família, nem a minha, e, portanto, vou fazer de conta que a estacionar arranhei o para-choques e tenho de mandar a pintar Ou que foste aquilo. rebocado, ou coisa do É género. uma multa, pronto, ok, pronto. Posso perder as 100 euros? Posso. Ok, então vamos embora. E eu, em mês e meio, talvez, agora já não sei precisar, com aqueles 100 euros, ganhei mais do que com todas as minhas poupanças no depósito a prazo no banco. E eu pensei, espera lá, há aqui qualquer coisa de extraordinário no meio disto tudo. Porque aquilo que nos explicaram é, eu tenho de estar disposto a ver o valor que eu investi subir e descer. Ou seja, explicaram-me que haverá momentos de certeza, porque é assim que funciona, em que os teus 100 euros vão valer 90, ou 70, ou 50, ou 40, ou até 20. Então, e o que é que eu faço nessa altura? Nada. Esperas que volte a subir. Então, e quanto tempo é que isso demora? Não sabemos. Mas se olhares aqui para este gráfico do produto que estás agora a investir, repara, se tivesses investido em 2010, houve alturas em que estiveste a perder dinheiro, mas agora tinhas 3 vezes mais. Eu disse, eu vou arriscar. E depois experimento sempre subscrever e depois experimento sempre também resgatar. Ou seja, eu faço o ciclo todo com 100 euros. Porque uma coisa é deixar lá os 100 euros. Imagina que confio tanto naquilo que ponho 1000. E depois aquilo é tão bom que ponho lá 10.000. E depois, no momento em que eu quiser resgatar, aquilo vale 30.000. Agora vou resgatar. E depois aquilo volta para a minha conta à ordem, mas são tantas as comissões que eu tive de pagar por causa do resgate que afinal aquilo não me compensou. E, portanto, eu testo o circuito todo. E fiz isso também com as criptomoedas. Para perceber se eu quiser resgatar, então depois como é que o dinheiro me volta a aparecer na minha conta do banco? Mas lá está, aí eu imagino que o grau de desconfiança, mesmo o teu, no início fosse um pouco maior, porque também estamos a falar de um mercado que, quer dizer, não há reguladores, não há... Bom, a banca agora já quer... Sim. Não, nas criptomoedas, sim, mas nas criptomoedas, ou seja, agora a banca quer também entrar nas criptomoedas, não é? Mas... é quase, dizem que é quase o expoente máximo do capitalismo selvagem, não é? Não, todo o dinheiro que lá puseres, tens de perceber que amanhã pode lá não estar. E tu fazes essa, portanto, tu investiste dinheiro em algumas, não é? E tu fazes uma análise que é semanal, diária, como é que tu vês o comportamento da... Eu no telemóvel, por curiosidade, vou todos os dias ver quanto é que aquilo vale, tal como faço com as ações, com os fundos de investimento. E também aplicaste os mesmos 100 euros ou aí já... Não, os 100 euros já lá vão há já muito lá tempo, já lá não vão. é? Então qual é agora, quando estás a fazer esse teste, qual é o máximo que te permites gastar, perder, não é, no fundo? Vou dar-te o exemplo, e tudo isto é público, porque eu já escrevi estes artigos no meu blog pessoal, e eu mensalmente digo às pessoas quanto é que eu estou a ganhar e estou a perder. Portanto, assumi esse compromisso para as pessoas perceberem valores reais, ou seja, tudo aquilo que eu publico no meu blog, estou a falar apenas das minhas experiências pessoais, eu garanto às pessoas, obviamente só acredita quem quiser, que aqueles valores são verdadeiros. Ou seja, não estou a fazer publicidade a ninguém, ninguém te paga, ninguém me paga um cêntimo. Se correr mal, corre mal. Se tu perdes, exato. Aquele dinheiro é meu. Eu estou a ganhar ou estou a perder. Não é dinheiro da SIC para fazer uma reportagem. Aquilo é dinheiro meu. E, portanto, no caso das criptomoedas, eu pus 100 euros em Bitcoin há cerca de 2 anos, talvez, se calhar um bocadinho mais agora. Pus 100 euros e aquilo começou a crescer bastante. E eu pensei, tenho aqui 1000 euros, isto está a crescer de uma tal maneira que eu estou disposto a arriscar 1000 euros. E então pus lá 1000 euros, sabendo que podia perdê-los e que no dia a seguir aquilo podia vir ao charco completamente. Portanto, é sempre nesta faz parte do jogo, não é? Faz parte.
desse investimento, ou alguns dizem que não é investimento, é especulação, podemos entrar por aí até. Acontece que eu tive a sorte de ter entrado numa altura em que comprei barato e depois aquilo começou a crescer, a crescer, a crescer, até que um ano e meio depois cresceu 500%. Portanto, com 1000 euros, no momento em que resgatei, portanto, eu decidi, não, isto para mim já está bom. Isto depois entra a intuição. Eu acho que isto está quase a cair. Portanto, vou resgatar. E tive sorte, podia ter decidido de outra maneira. E, portanto, com 1000 euros, fiz mais 6000, resgatei 7000. E, portanto, neste momento, eu estou a reinvestir dinheiro que não me custou a ganhar. É preciso compreender que há muitas ferramentas disponíveis. Nem todas são adequadas para cada pessoa. Portanto, o Pedro, o que é que acha? Devo meter dinheiro nisto? Quer dizer, depende do seu perfil. Se à noite não vai dormir bem por saber que os seus 100 euros estão a valer 50, não se meta nisto, não é preciso. E a melhor arma é a informação, não é? Informe-se, pergunte. E, entretanto, informe-se até ter faça a certeza contas. De que realmente, ou então peça ajuda aos seus filhos, aos seus netos, ou amigos. Falaste aí em ferramentas e uma coisa importante é também as ferramentas que um país ou que uma sociedade te pode dar, que uma escola te pode dar para tu conseguir gerir melhor a tua vida, não só as tuas finanças. Portugal está num lugar pouco honroso na literacia financeira. No fim da lista mesmo. No fim da lista, exatamente. De que forma é que podíamos implementar, ou seja, isto obviamente, ou seja na escola, seja enquanto políticas públicas, para que de facto a literacia financeira crescesse, não é? Ensino obrigatório de educação financeira. Neste momento já existe educação financeira em todos os graus de ensino, até ao 12º, só que é opcional, ou seja, cada escola é que decide se fala ou não e quantas horas por cada período educativo. O que quer dizer que neste momento já há escolas que estão a fazer escolas públicas, que estão a fazer um excelente trabalho, mas a grande maioria apenas mete ali 1 ou 2 horas em cidadania e é sempre dado pela rama. Para alguém ensinar, tem de ser alguém que depois saiba realmente do que fala. E pratique no dia-a-dia, não é? Sim, mas isso será difícil, porque era preciso criar quase uma nova profissão, que é o meu sonho, haver em Portugal educadores financeiros. Portanto, é uma profissão que não existe e que, se calhar, valia a pena pensar num curso de formação de pessoas que depois pudessem ensinar outros, não é? Criar um sistema capilar pela sociedade toda. Em cada cidade, tal como há vários contabilistas e há farmácias e há mediadores de seguros, haver um gabinete de consultoria de finanças pessoais. Mas esse é o meu sonho, mas antes disso de facto, falar mais sobre dinheiro. Como é que vamos falar mais sobre dinheiro? Tornando obrigatório o ensino das finanças, da literacia financeira nas escolas, em todos os graus de ensino, de acordo com as capacidades das pessoas.